Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o framework, né, o que é um framework, para que vocês entendam exatamente o que é um framework, qual a diferença entre um framework e uma biblioteca. Depois a gente vai começar a entrar, né, na parte de desenvolvimento de um back-end, quais são as camadas de software que tipicamente existem, tá? Como é que elas devem se comunicar, qual o padrão arquitetural que a gente vai seguir aqui, tá? Então a gente vai ver tudo isso antes de meter a mão na massa e começar a programar algum API usando o Spring Boot, certo? Então, a primeira coisa que eu queria falar que a gente vai conversar hoje é sobre framework de desenvolvimento. Vocês já usaram um framework de desenvolvimento? Ou vocês já estão usando Spring Boot, né? Um framework de desenvolvimento. Já usaram algum outro que vocês tenham bastante... Para back ou para front? Como é que faz? Para front eu usei dois, né? O React Native e o React.js. Angular, Certo. O Ionic, Angular. Tá. Ionic, Django. Ninguém usou Django ainda. Django. Ainda não. Tá. Django Então, vai para assim, Python, né? isso, para Python. Para Docker quem também se já... enquadra aí também? Docker? Não. Vai Para para quem já container. usou, Docker é outra coisa. Para quem já usou um framework de desenvolvimento, já tem alguma familiaridade, mas eu vou tentar falar aqui com vocês um pouquinho, no sentido de abrir a mente para o que é, de fato, um framework de desenvolvimento, certo? Quando a gente usa um framework de desenvolvimento, esse framework vai oferecer serviços para a gente, para aumentar a produtividade do desenvolvimento daquele software que a gente está desenvolvendo, certo? Então, na verdade, o framework oferece uns serviços bem genéricos. Vocês sabem como é que um framework é criado? Tipo, como é que se desenvolve um framework? Porque a forma de desenvolver um framework é diferente, um pouco diferente, assim, da forma de desenvolver uma aplicação isolada, tá? Um framework primeiro, ele está sempre atrelado a algum contexto específico, certo? Então, por exemplo, vamos supor que a gente é uma empresa de desenvolvimento de jogos e a gente desenvolve jogos para computador, vamos supor, e esses jogos são jogos de baralho, jogos que têm a ver com baralho, uso de cartas de baralho. Então, você desenvolve o primeiro jogo, e aí o primeiro jogo é um jogo normal, né? No segundo jogo, você vê coisas, né, que o primeiro jogo tem e que o segundo jogo vai ter idêntico. Que você vai reusar já bastante coisa. Depois, no terceiro jogo, você percebe mais reuso, né? Assim, coisas que no segundo você usou, no primeiro você usou, no terceiro você também vai usar. Então, quando você percebe partes daquele código, daquele software que você está desenvolvendo, que são partes que você desenvolveu a mesma coisa para os outros dois primeiros que você desenvolveu, ali você extrai o que é comum. Você extrai o que é comum para todos aqueles programas, e aí tudo que é comum vai ficar no framework. E aí, por isso que eu digo que o framework oferece serviços bastante genéricos, mas dentro de um contexto, tá? No contexto da gente, a gente está falando de desenvolvimento de API, de back-end, né? E aí, se a gente, só para facilitar aqui a conversa da gente, imagine que você vai desenvolver uma API sem usar nenhum framework. Aí você desenvolve essa API. Vamos supor que é uma API REST, que é uma que a gente já consegue falar com mais substância, assim, né? Sabendo qual é o protocolo e tudo mais. Então, imagine que se você vai desenvolver um back-end, né, que vai expor uma API REST para ser utilizada pelos clientes, né, daquela API, então vai ter uma série de detalhes com os quais vocês vão ter que se preocupar. Por exemplo, receber da rede, né, uma mensagem HTTP e decodificar aquela mensagem e transformar aquela mensagem em objetos dentro do seu programa. Ou
Você vai ter que pegar objetos, por exemplo, e transformar objetos num JSON. Ou você vai ter que receber JSON, né, dentro de uma mensagem HTTP, e transformar aquilo num objeto. Você vai ter que saber falar, por exemplo, SQL ou outra linguagem mais relacional, ou seja lá qual for o outro BD, para se comunicar com o banco de dados. Então, tem uma série de situações, uma série de atividades envolvidas nessas aplicações, que todas elas, todo back-end vai precisar, né? Você vai receber um token e um cabeçalho. Então, você, quando vai fazer o passing daquela mensagem que você recebeu, você vai ter que encontrar onde é que está aquele cabeçalho para poder recuperar ele e colocar dentro, sei lá, de um string dentro do seu programa. Você vai ter que receber a mensagem, ver qual é a rota que tá se destinando ali e encontrar o método correto para tratar aquilo, né? Tudo isso são atividades que a gente precisaria fazer se a gente estivesse desenvolvendo uma aplicação dessa que a gente vai desenvolver sem usar nenhum framework, concordam? E toda aplicação tem isso, né? Mas, como a gente vai usar um framework, todas essas atividades que eu falei, que são atividades bem genéricas e que fazem parte de toda a aplicação back-end, então isso tudo vai ser oferecido pelo framework. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o framework é que ele vai aumentar a produtividade da gente de desenvolvimento, oferecendo uma série de serviços para a gente, tá? Uma série de atividades que o próprio framework já vem com aquilo ali implementado para a gente usar, ok? Isso é uma coisa. Então, o objetivo do framework, no fim, é aumentar a produtividade. E claro que a gente ganha outras coisas. Por exemplo, se um framework está sendo usado por muitos times, né, pelo mundo afora, então é claro que a gente tem uma confiança maior de que aquele código daquele framework não tem bugs, né? Claro que tem bugs, mas que não são bugs, são bugs que ainda não foram encontrados, né? Porque tem muita gente usando, se tem muita gente usando, a maior parte dos bugs é rapidamente encontrada e detectada em uma nova versão liberada, corrigindo aqueles bugs, certo? Então, essa confiança naquele framework que tem tanta gente usando, ela vai aumentando, né? É diferente de você, do zero, implementar todos esses serviços, né? Sei lá, de leitura de mensagem, de escrita de mensagem HTTP, de passing de token, sei lá de quê, de conversa com a camada de banco de dados, tá? Então, tudo isso foi feito e está sendo usado por um monte de outros desenvolvedores, então a gente tem uma confiança de que isso está correto, né, de que a gente tem uma confiança naquele código, né, diferente do que a gente talvez tivesse, se fosse a primeira vez que a gente estivesse fazendo aquilo de forma isolada, certo? Mas, para usar um framework, né, a gente não vai ter só ganho. Até agora eu falei só de coisas boas, né, vai aumentar a produtividade, oferecendo serviços, mas a gente vai ter também as perdas associadas a usar, não é nem perda, né, o preço que a gente paga por usar um framework, tá? Um deles é a curva de aprendizado, né, a gente tem que aprender a usar aquele framework, a gente tem que aprender a usar da forma correta o que aquele framework oferece, tá? E para que a gente faça isso, então a gente vai ter que aprender coisas relacionadas àquela tecnologia específica, né, daquele framework, tá? Porque se eu estiver desenvolvendo a mesma aplicação usando Spring Boot ou Django, certamente a forma de usar o Spring Boot com Java, Spring Boot e Python e Django vão ser formas diferentes de usar aquelas tecnologias, por mais que seja para desenvolver a mesma coisa, né, a mesma atividade. Então, tem também essa curva de aprender a usar aquela tecnologia nova, que é aquele framework, certo? E uma dica que eu dou para vocês é que, ao longo da vida de vocês, provavelmente, especialmente se vocês forem para essa área, né, de desenvolvimento de back-end, vocês vão, ou de front-end, e de front-end também, vocês vão estar expostos a frameworks diversos, né? Que vocês
ao se deparar pela primeira vez com o uso de um framework, que tenta entender, de fato, o que aquele framework oferece, como é que ele funciona, qual é a forma correta de usar, tá? Porque isso é importante para que você, depois, consiga manter aquela aplicação sem grandes problemas, né? Essas aplicações web, geralmente, elas têm uma vida longa. E aí, o ideal é que você consiga manter aquela aplicação sem muito estresse, né? Então, daí que entender, saber usar, compreender, dominar o uso daquele framework que foi escolhido para aquela aplicação, para aquele serviço específico, é muito importante. Ixi, então, uma outra coisa que é um preço a se pagar, né? E também tem a ver com isso que eu falei agora, de tentar entender aquele framework melhor, é que quando a gente usa um framework, a gente perde o controle sobre o que vai ser executado de fato, tá? Então, quando você desenvolve uma aplicação, né, você escreve o main daquela aplicação, você sabe exatamente que código, o que é que vai acontecer ali ao executar aquela aplicação, né, porque você escreveu o main daquela aplicação, tá? E quando a gente usa um framework, a gente perde esse controle, tá? Daí que eu pergunto para vocês, se vocês sabem diferenciar, o que é que diferencia um framework de uma biblioteca? Vocês conseguem responder isso? O que é que diferencia? Eu estou usando um framework ou estou usando uma biblioteca? Professora, eu acho o seguinte, o framework a gente precisa programar utilizando um padrão específico, digamos assim. A gente tem que programar de acordo com o framework, com a estrutura do framework. Na biblioteca eu posso criar uma arquitetura própria, digamos assim, e só utilizar funções e algumas classes da biblioteca. Isso, acho que está indo bem no caminho, né? Quando a gente usa um framework, a gente deixa de ser o dono do main, tá? Falando assim, bem baixo nível Java. O main não é mais nosso, assim. O main é um container lá do framework que vai realizar certas coisas e foi o framework que escreveu, tá? A gente deixa de ter esse controle. E acontece o inverso. Quando a gente usa uma biblioteca, como o Jobson falou, né? A gente vai desenvolvendo o código e quando a gente vê uma situação em que aquela biblioteca pode ser útil, a gente vai e chama algum método daquela biblioteca, né? Já quando a gente usa um framework, acontece o oposto, tá? A gente vai desenvolver seguindo as regras do framework para tentar conectar o nosso código específico naquele código genérico do framework, mas quem vai chamar o framework que vai chamar o nosso código? O código que a gente escreve para desenvolver uma aplicação é o framework que chama. Enquanto que quando a gente usa uma biblioteca, a gente escreve o código e a gente chama o código da biblioteca, tá? E aí, existe essa inversão aí de controle, tá? Quando a gente usa um framework, né, ele tem aquele serviço genérico, aí quando chega o momento dele tentar realizar alguma ação que não é tão genérica e precisa do nosso código, então a gente segue as regras de como plugar o nosso código ali no framework, seja implementando classes com uma certa anotação, seja com herança, né? O framework oferece uma classe abstrata, tá? Esse é um padrão do projeto, inclusive, o framework oferece uma classe abstrata, com um método lá que não está implementado e a gente precisa herdar daquela classe e implementar aquele novo método, por exemplo. Ou a gente precisa implementar determinadas interfaces, tá? Todas essas são formas da gente conectar código nosso, específico, ao framework, tá? Mas aí a diferença é que o framework que chama o nosso código, e não nosso código que chama o framework, tá? Quando é o nosso código que chama, é porque a gente está usando uma biblioteca. E aí, todo o controle do que vai ser executado fica a cargo do framework. Então, o fluxo de execução é o framework que comanda, tá? A gente, inclusive, tem essa brincadeira, né, de que
O framework, ele segue o princípio de Hollywood, né? Hollywood lá, na nossa Hollywood, a Hollywood lá dos Estados Unidos, os atores que querem, né, entrar para Hollywood, que são os atores mais bem pagos e que acabam tendo um alcance maior, aqueles atores vão lá, fazem as entrevistas e tal, e quando termina a entrevista, o pessoal diz assim, ó, não liga pra gente não, a gente que chama vocês. Igualzinho ao framework, né, que o framework é que chama nosso código, a gente nunca chama o código do framework, tá? E aí, se a gente for para uma figura, para tentar entender isso, assim, internalizar essa ideia, né? A gente tem aqui a plataforma de hardware, né? Aqui a gente tem o uso do framework. A gente tem o framework é como se fosse a aplicação, e aí ele chama a gente aqui dentro, né? Enquanto que a nossa aplicação, quando a gente está usando a biblioteca, ela vai chamar as bibliotecas que a gente usa, mas a nossa aplicação é que determina o fluxo de execução daquele programa. Enquanto que quando a gente usa um framework, o framework determina o fluxo de execução e chama nas nossas classes, né, dependendo se for os nossos objetos, quando necessário, tá? Claro que para usar um framework, como eu falei, tem a curva de aprendizagem. Então, para que a gente saiba conectar, né, o nosso código específico ao código do framework, para que tudo funcione corretamente, né, tem essa curva de aprender como é que faz isso. Que cada framework vai ter a sua própria forma de fazer isso. Pode falar, Carlos. Então, professora, a gente pode falar assim, por exemplo, o framework ele é algo mais abrangente, em que ele serve para facilitar o uso de determinada ente, por exemplo, uma linguagem de programação, por exemplo. O Spring Boot ele serve para a gente utilizar Java de maneira mais fácil, por exemplo. Não, o framework ele vai servir para a gente desenvolver de forma mais rápida determinados tipos de aplicação. Porque tudo que é comum àquele tipo de aplicação, o framework já faz para a gente. Então, a gente não vai precisar ter retrabalho de fazer aquilo. Então ele facilita, vai para facilitar. Ele facilita. Enquanto que a biblioteca seria algo mais... Uhum. Enquanto que a biblioteca seria algo mais específico. Né? A biblioteca também facilita. No contexto específico, né? A biblioteca, quando a gente usa a biblioteca, aquela biblioteca oferece certos serviços, a gente sabe quais são os que a gente quer usar, a gente desenvolve a aplicação e a gente chama aquele código da biblioteca quando é necessário. No framework, o mais importante entender é que acontece essa inversão de controle. Né? Quem controla o fluxo de execução é o framework, e ele chama a gente quando ele acha que precisa chamar para pegar o código específico daquela aplicação. Tá? Pode falar, Gabriel. Então, professor, tipo, o framework seria mais ou menos como, sei lá, um manual de um móvel que você quer montar, que já vem lá com toda a estrutura dele e a caixa de ferramentas que você vai usar. E você pode adicionar mais ferramentas se você quiser. Estou tentando aqui fazer essa analogia aí que você está propondo. Repete aí, por favor, Gabriel. Tipo, no caso, ele é como se fosse... ele fosse lá um manual que vem junto com algum móvel que você compra que estabelece quais ferramentas você vai usar e... Deixa eu fazer uma analogia que eu acho que vai ser mais fácil de entender, tá? Imagine que... Agora, o poder de abstração aqui tem que aumentar, tá? Imagine que... imagine festa. Toda festa tem uma refeição, tem, sei lá, tem comida, tem bebida, tem o horário da festa, né? Tem o horário de terminar, tem as músicas. Imagine coisa assim, uma coisa desse tipo. Tem a decoração, tá? E tem coisas que precisam ser feitas para controlar essa festa. Então, por exemplo, geralmente você só vai começar a servir alguma coisa depois que tiver X% dos convidados. Você só vai servir o jantar, quando você for servir o jantar, geralmente você pede para parar a música, porque não faz sentido, as pessoas estão jantando, ninguém vai dançar, e você para a música ao vivo e coloca uma música tocada, sei lá, tá? Algumas festas têm sobremesa, outras não têm, tá? Imagine que o framework é como se fosse esse arcabouço dessa festa.
Mas aí, na hora de saber qual é a música que eu vou tocar, eu pergunto a alguém. Esse alguém é a Certo. sua aplicação que você desenvolveu. Mas é o framework, o arcabouço todo de controle, de a hora que começa, quando termina, o que vai fazer, quem se comunica, tudo isso está dentro do framework. Mas quando eu quero saber um detalhe específico, a cor da rosa da decoração, para poder mostrar, aí eu pergunto à aplicação, entendeu? Aham. Eu quero saber um detalhe específico, qual é o tipo de bebida que eu vou servir agora, para poder eu decidir qual é o copo que eu vou colocar. Aí eu pergunto à aplicação. Tá Aham. entendendo? Mas o arcabouço de controle, desde que a festa começa até o final da festa, quem controla isso é o framework. Então, tipo assim, eu acho que tem até uma analogia legal agora também. É como se, tipo assim, existisse, digamos assim, um produto hipotético aqui. Um kit para fazer pizza. E nesse Hum. kit tem todas as ferramentas que você vai precisar para você montar o seu ambiente de fazer pizza. Se Aí a no massa caso for igual você. para todo mundo, a massa já vem pronta, Uhum. tá certo? Tipo, já vem com a massa, no caso. Já vem tudo pronto. Você pode perguntar assim qual é a largura da massa. Aham. Aí a largura quem vai dizer é o que você está definindo, específico dessa pizza que você quer montar, entendeu? Certo. Então, agora acho que ficou melhor. Então, assim, o framework, ele já tem tudo que é comum a todo mundo. Então, se a gente está pensando, e ele já tem o fluxo de execução, ele sabe como é que se controlam esses serviços, quem se comunica, quando, tá entendendo? Uhum. Então, quando a gente pensa no API REST, por exemplo, vai chegar uma requisição HTTP. Quem vai receber essa requisição? Para que componente de software dentro daquele código ali? Que componente vai receber isso? Que componente vai decodificar isso? Que componente vai receber o JSON que estava no corpo para gerar um objeto? Tudo isso é o framework que vai fazer e vai entregar para a gente, de mão beijada, já o objeto pronto. Aí, no caso, tipo Certo? assim, nesse contexto, as ferramentas seriam, no caso, por exemplo, no caso, quer dizer, ferramentas, as bibliotecas, seriam, no caso, as próprias ferramentas, tipo, desse kit de fazer pizza, tipo assim, seria a forma, seria uma É, biblioteca, o rolo de amassar a massa, assim, pra você usar. pode ser nesse contexto. Agora, claro que o framework vai usar bibliotecas. Então, ver se eu consigo passar para vocês a ideia, porque é uma coisa mais grandiosa, mais complexa. O framework agora é que vai controlar todo o fluxo de execução. Ele que vai definir, eu vou criar esse objeto aqui vai receber uma requisição HTTP, essa requisição, aí nessa hora ele pode usar o framework, sim, ele é usuário de bibliotecas, ele pode usar uma biblioteca, por exemplo, para pegar um código lá, um string, e transformar num objeto, um string no formato JSON e transformar num objeto, certo? Uhum. Aí o framework chama essa biblioteca, mas é ele que controla esse fluxo todo de execução. E aí vai chegar uma hora que ele diz assim, eu já tenho tudo que a requisição, já tenho aqui, eu já sei qual é a rota, eu já sei qual foi o objeto que foi passado aqui, eu já sei todas as informações necessárias para que esse pedido do cliente seja respondido, agora está na hora de chamar a aplicação, porque aí sai o framework, não vai saber. O Certo. cliente quer comprar um livro, o framework não sabe como é comprar um livro. Então, aí sim, agora chega a hora de chamar uma parte do código que foi desenvolvido pelo desenvolvedor dessa aplicação, né, que está plugado nesse framework para poder responder essa requisição. Hum. Vai precisar consultar o banco de dados. Toda aplicação back-end precisa consultar banco de dados. Então, o framework já vai ter todo o código necessário para conversar com o banco de dados, tá? Para saber o momento de fazer isso, e oferecer para o desenvolvedor as ferramentas necessárias para que o desenvolvedor se plugue, né, nesse arcabouço que ele tem ali, para usar de forma correta aquilo ali que o framework oferece, tá? Então, assim, é muito importante que vocês entendam que a gente, quando usa um framework, é diferente de usar uma biblioteca, tá? E que na vida de vocês, vocês não usem um framework como uma caixa preta, que vocês tentem ao máximo entender o que é que está acontecendo, a forma correta de usar aquele framework, tá? Para que vocês consigam ter segurança no que está fazendo, certo? Às vezes tem vídeos no YouTube que dizem, faça isso, faça aquilo.
Aí você não sabe por que você está fazendo aquilo, aí você faz, dá certo, tá? Que tentem evitar isso, ok? Na vida real, as aplicações vão precisar ser mantidas por um bom tempo. Então, é bom que vocês tenham domínio sobre o que vocês estão fazendo, certo? É tipo assim, né, professor, que você está dizendo, usou ali o @service, aí você viu que está funcionando e não esquecer, é olhar o que é que esse @service faz, por Entender. Por que é trás, que eu estou usando esse entender. @service? Tá entendendo? Uhum. O que é que sim, o @service vai garantir, ele por trás tem um padrão singleton, ele garante que vai ter uma instância desse componente sempre para responder o que eu precisar. É isso. Então, sabe, tentar ao máximo. Claro que você não vai ler o código inteiro do framework, não faz sentido, mas tentar não fazer as coisas às cegas, tá? Professor, aquela frase que estava ali, essa é uma pegadinha, né? Qual? Essa aí, azul. Da Wikipedia, ó. A Wikipedia falou. Eu achei interessante porque ele disse que a diferença mais importante é definir a diferença. Não, a diferença mais importante, tá? É, de fato, definir a diferença, né? Não, the most important. A diferença mais importante. É, de fato, definir a diferença Não, entre não a é nem de fato biblioteca... definir a diferença. A diferença mais importante é o que de fato define a diferença entre biblioteca e framework, que é isso que eu falei, inversão de controle. Quando você usa a biblioteca, você, desenvolvedor, tem o controle. Quando você usa um framework, existe essa inversão de controle. O framework tem o controle e chama você quando quiser, quando bem entender. Certo? Chama seu código quando bem entender. Certo? E aí, o que eu falo que a gente precisa conhecer aquela tecnologia, aprender a usar aquela tecnologia, é pelo fato de que cada framework vai dispor de formas diferentes de permitir que a gente plugue o nosso código ao framework, tá? E aí existe um monte de padrões de projeto que são usados, certo? Um padrão muito comum é o template method, que é o que eu falei para vocês, né? O framework define uma classe, uma classe abstrata com um método lá que ele é abstrato, e aí a gente que tem que implementar esse método. E aí, quando o framework instancia um objeto daquela classe, na verdade, ele está instanciando um objeto da nossa classe, que está com o método instanciado, e aí, dessa forma, ele tem um código específico que ele vai chamar lá dentro do contexto do framework, né, específico do que a gente desenvolveu, tá? No caso do Spring Boot, vocês vão ver que tem muitas coisas que a gente faz para a gente se conectar ao framework como anotações. A maior parte das classes que a gente vai desenvolver, elas têm anotações, sabe? A gente anota elas como com certas anotações para indicar o que é que elas representam ali dentro daquele código. Tá? Então, por exemplo, o controlador a gente vai anotar com uma certa anotação e o framework vai saber, quando eu tiver com o parsing todo feito de uma requisição HTTP, eu vou encontrar um controlador para passar esses dados para poder ele fazer o que ele precisa fazer, certo? Pode falar, Gabriel. Acho que agora eu refinei mais a analogia, professora, no caso. No caso, tipo assim, é um kit de fazer pizza que já vem com as ferramentas que você vai usar, a massa pronta, o molho pronto, o queijo cortado, todas as outras coberturas cortadas, e você decide qual sabor de pizza você vai fazer só. Qual a cobertura que você vai ter. Mais ou menos isso. Pronto, Só acho que o agora... mais importante não é vir com isso pronto. O mais importante é que o processo de fazer a pizza, isso é tudo controlado por esse kit. Você não manda em nada. Aí esse kit que diz. O famoso moda da casa. Você não faz nada. Quando ele precisa de alguma informação específica, ele pergunta qual é a largura da massa. Uhum. Aí ele sabe, agora eu vou colocar essa massa, sei lá, no pré-cozimento. Ele está no pré-cozimento. Agora eu vou colocar o molho. Aí ele pode perguntar, você quer um molho apimentado ou não? Quero apimentado. Aí ele pergunta a você. Aí ele que sabe qual é o processo que vai seguir até o final, entendeu? Não é só o fato de vir com ferramentas. O que vem com ferramentas e você vai pegando a ferramenta e você vai fazer, isso é a biblioteca. Certo. Agora, o framework não. Ele que tem o controle do processo que vai ser seguido para daquela aplicação, né? Daquela atividade, certo? Eu vi uma analogia aqui sobre a biblioteca também, que ela seria como as fórmulas matemáticas. Elas já estão prontas ali para você resolver um problema, você só vai aplicar elas. E o framework?
Aí o framework é o kit de ferramenta que ele É vai fazer as calculadora. coisas. Você faz dizer o que é que você quer quando ele pergunta, mas ele faz. Vocês têm que lembrar, o framework, ele que controla todo o processo, o que precisa ser feito. E ele chama o nosso código quando ele acha que precisa de detalhe de alguma atividade, certo? Então, a gente já sabe, né? Estão cansados de saber, a gente vai usar o Spring Boot, Java, e a gente vai usar o Maven, tá? Quando a gente está falando desse tipo de aplicação, né, um framework, no final, ele usa um monte de bibliotecas, tá certo? O framework, ele vai controlar tudo e tal, mas para ele realizar as tarefas genéricas que ele faz, para que ele controle esse processo dessa aplicação, ele vai usar um monte de bibliotecas. Então, vão existir muitas dependências de software aqui, e a gente usa o Maven, que é um gerenciador de dependências, para que essas bibliotecas sejam feitas o download delas, para que o ClassPath seja corretamente configurado, coisas desse tipo, tá? Então, a gente usa o Maven. Na prática, a única coisa que vocês vão precisar fazer é, de vez em quando, a gente vai precisar colocar na mão, assim, algumas dependências lá. O Maven tem um arquivo chamado pom.xml, que é o arquivo que ele lê para entender quais são as dependências daquele software, né? Quais são as bibliotecas, por exemplo, que ele precisa carregar para que aquele software rode adequadamente. Então, para que a gente configure o Maven, tem esse arquivo pom.xml, mas ele já vem basicamente pronto. Agora, às vezes, a gente precisa colocar alguma dependência na mão, tá? Isso a gente vai ver ao longo da disciplina. E quando a gente vai rodar, geralmente a gente pede ao Maven para rodar a aplicação da gente, porque é bem mais simples, ele já carrega todas as bibliotecas que precisam ser carregadas, tá? Porque lembra que a gente agora não está mais desenvolvendo uma aplicação só nossa, né? A gente está desenvolvendo algo que vai ser controlado, inclusive, por uma aplicação que nem foi a gente que desenvolveu, e eles que vão chamar a gente, e é essa aplicação que chama a gente, tá? Eu vou usar o Eclipse, tá, como exemplo aqui, mas quem quiser usar outra ideia pode usar, como eu já falei antes. E aí eu vou falar primeiro de alguns padrões que a gente vai seguir aqui, porque são padrões que a gente consegue encontrar em toda a aplicação de back-end, tá? Esses padrões, eles existem para que os desenvolvedores de código consigam rapidamente chegar a boas soluções para os seus programas. Soluções que já foram testadas, tá? A gente vai reusar ideias, né? A gente vai usar, no caso aqui, uma arquitetura de um software que vai ser padrão, vai ser praticamente a mesma arquitetura para quase todo o back-end que você for desenvolver, certo? Porque a gente está seguindo um padrão arquitetural que foi proposto por alguém com algum objetivo. Geralmente, o objetivo da gente seguir esses padrões é porque a gente quer melhorar a manutenibilidade daquele software. A gente quer deixar o software fácil de manter. Para ele ser fácil de manter, é preciso que a gente siga todas as regras de alta coesão, baixo acoplamento, certo? Padrão expert, fachada. Então, tem uma série de coisas simples que a gente pode fazer, né? Para manter esses desejos, digamos assim, né? Para que esse software, no final, seja fácil de manter. Porque já pensou depois, aí o cliente pede para você atualizar uma determinada rota lá, funcionalidade de uma determinada rota. Para você atualizar isso, se você tiver que mexer em quase todas as classes que você desenvolveu, significa que você não está usando você não tem um bom projeto, né, um bom design para o seu software, tá certo? Então, a gente geralmente segue esses padrões porque é uma forma muito rápida de garantir que a gente vai ter um bom design, ok? O padrão mais importante que a gente vai ver é um padrão arquitetural, certo? Padrão chamado MVC. O M é de modelo, o V é de visão e o C é de controller, certo? O modelo é todo o código que a gente tem que vai definir as regras de negócio, que conhece os dados, que conhece as entidades específicas daquele domínio, daquele problema, certo? Então, é como se fosse a aplicação mesmo que a gente tem ali, capaz de realizar o que aquela aplicação se propõe a realizar, né? Sei lá, se é uma API, como a gente falou na aula passada, para uma escola, tá? Então, a gente vai ter, provavelmente, nesse modelo, abstrações que representam
estudantes, professores, disciplinas, salas de aula, horário, né? Pode ter a parte de mensalidade, de pagamento. Então, tudo isso tem a ver com o domínio daquele problema e as funcionalidades dentro daquele domínio do problema que aquela aplicação se propõe a realizar, certo? Então, o modelo é a parte mais específica da aplicação, tá? Como é que esse modelo é acessado? Para que a gente consiga desacoplar, né, a gente já falou que a gente está falando de uma aplicação de back-end que expõe uma API, independente de ser REST. Quem é o cliente de uma API? É outra aplicação. Então, como é que a gente, qual é uma característica adequada, né, que a gente deve seguir aqui para esse design desse software, tá? É desacoplar esse modelo específico dos clientes que vão usar esse modelo, tá? De forma que o ideal é que, mesmo que esse modelo mude, tá? Vamos supor que passa por um refactoring, esse modelo muda completamente, o ideal é que esses clientes não sejam afetados. Para que isso seja obtido, né, essa característica, né, de desacoplamento entre o cliente e o modelo, para que isso seja alcançado, a gente precisa de alguma entidade aí intermediária, e essa entidade é o controlador, tá? O controlador é a parte da nossa aplicação que vai lidar diretamente com as requisições dos usuários. Então, é o controlador que vai receber as requisições, e é o controlador que sabe, aqui dentro desse modelo, quem é que está apto a responder essa requisição, certo? Então, se esse modelo muda, tem um pedaço aqui do controlador, que é quem conversa com esse modelo, né, quem chama objetos desse modelo aqui, que o controlador vai ter que mudar. Mas essa parte aqui do controlador que fala com o cliente não precisa mudar necessariamente, tá? E assim é como se o controlador fosse uma barreira, tá? Para essas modificações aqui do modelo, para que isso não afete o cliente. E a view é a parte que a gente não vai lidar aqui, né, diretamente, porque é a parte que os clientes humanos daquela aplicação precisam para poder acessar aquela API, tá? O que a gente vai lidar aqui é com a parte do modelo e com a parte do controlador, ok? Esse padrão arquitetural, ele é basicamente adotado por todas as aplicações web, certo? Então, toda aplicação, a parte do back-end vai sempre expor uma API, tá? E assim, quando a gente olha para o código, em geral, vai ter esse controlador, que é como se fosse uma fachada mesmo, para receber os pedidos, né, para aquela API e para passar para as entidades de modelo que sabem, de fato, realizar aquela atividade, ok? Então, como eu falei aqui, ó, o controlador é quem roteia os pedidos dos usuários para alguma entidade do modelo realizar, né, de fato, aquele pedido, ok? E aí, a nossa aplicação, ela geralmente vai ter várias camadas, tá? O que a gente vai desenvolver aqui vai ter essa camada de controladores, a gente pode ter mais de um controlador, certo? Então, a gente vai ter os controladores. Esses controladores são a porta de entrada, né? Claro que o framework vai receber a requisição HTTP, blá, blá, blá. Esses controladores vão estar plugados lá no container do framework. O container do framework, né? O framework é que vai identificar qual é o controlador adequado para receber os dados daquela requisição específica. Aí vai chamar o controlador e passar lá para o controlador aqueles dados. Quem desenvolve o controlador é a gente, porque é a gente que sabe quais são as funcionalidades da aplicação da gente, né? Então, pensa no controlador como sendo uma fachada de controle mesmo, né? Uma fachada de controle vai ter métodos para cada funcionalidade daquela aplicação, certo? E aqui a gente pode ter muitos controladores. Depois a gente tem uma camada de serviço. O ideal é que esses controladores aqui, eles não tenham muita inteligência, tá? Esses controladores, eles sabem quem é que eles precisam chamar para realizar aquela requisição que chegou ali, tá? Eles sabem fazer esse roteamento, mas eles não vão ficar fazendo nada
Não vai ter muito código no controlador, geralmente uma linha de código para chamar aquele serviço que sabe fazer o que precisa ser feito, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem, tipo, uma livraria, né? Então, a gente tem controladores, a gente pode ter um controlador por recurso, ou isso depende de como a gente quer fazer o projeto do nosso software, tá? A gente pode ter mais de um. Nesse caso aqui, a gente tem entidades que são livros, usuários e compras. A gente pode ter 3 controladores, um para livro, então toda vez que eu vou acessar o recurso livro, eu posso acessar um controlador específico de livro. Acessar o recurso de usuários, pode ser um controlador específico de usuários, ou não. Isso depende do projeto que a gente fizer, tá? Então, os controladores, eles sabem, eles conhecem os serviços, e eles sabem chamar um serviço específico para realizar aquele pedido específico que chegou, tá? Os serviços, eles já têm um conhecimento um pouco maior, já está entrando aqui um pouco na parte do modelo, tá? Os serviços, eles já conhecem um pouco mais as entidades daquele modelo, né? Desse modelo aqui, que a gente falou, certo? E aí os serviços podem acessar essas entidades, né, quando for necessário, e os serviços também, eles sabem acessar entidades que representam repositórios de dados, tá? Depois a gente vai ver com bem mais detalhes, se aqui é outro padrão do projeto que a gente não vai ver hoje, mas a última camada aqui, a gente tem a camada de serviços, de entidades, e a gente tem uma camada também de dados, né, de repositório de dados, que é quem vai acessar o banco de dados para a gente, certo? O framework faz toda a comunicação entre a nossa aplicação e o banco de dados, a gente não precisa se preocupar com nada disso, tá? Para isso, ele vai usar certas bibliotecas, mas aí a gente tem agora uma aplicação que tem controladores, serviços, entidades e repositórios, certo? E as coisas acontecem nessa ordem, né? A requisição chega, o framework prepara, né? Recebe aquela requisição, faz o parsing, prepara os dados para passar para o controlador, passa para o controlador específico, o controlador encontra qual é o serviço que ele vai acessar para poder realizar aquela operação, passa para o serviço aquela informação do que precisa ser feito, o serviço, por sua vez, é que vai acessar entidades do domínio daquele problema, para realizar a sua tarefa e vai solicitar serviços aos repositórios de dados para que acesse o banco de dados, seja para escrever, seja para ler, tá? Então, a gente acaba tendo uma aplicação com essas camadas, né? Controladores, serviços, repositórios, entidades, né? As entidades são objetos que representam registros aqui dessa base de dados, só para não ficar uma coisa assim muito alto nível para vocês, mas por enquanto a gente vai ficar só até aqui, ó. Nessa primeira etapa do curso, a gente não vai ver esse restante aqui, a gente vai ficar só aqui em entidades, serviços e entidades, tá certo? Mas depois, as entidades que a gente tiver, elas vão representar entradas aqui, em tabelas aqui do banco de dados. Vocês têm dúvidas até aqui, pessoal? No caso, professora, assim, você falou que em certo contexto a gente pode ter controladores para cada tipo model, né, que a gente tem na Cada TI. recurso, Mas no caso, tipo assim, existe um contexto em que a gente usa um controlador só para todos os outros? Se for algo bem pequeno e os recursos têm muita relação entre eles, pode ser que tenha só um controlador, entendeu? Lá, semestre passado eu estava dando exemplos de um site de perguntas e respostas, tá? De uma API de perguntas e respostas. Aí, certamente, a gente tem o recurso perguntas, né? As pessoas vão usar a API para fazer perguntas e espera que outras venham responder. Mas as perguntas, as respostas, elas não precisam ser... Elas são um recurso que estão altamente relacionados à pergunta, porque eu não posso dar uma resposta, entrar lá e dar uma resposta para que pergunta, né? Uhum. Então, nesse caso, eu tenho respostas que têm um relacionamento forte com perguntas. Então, quando você vai desenvolver uma aplicação dessa, é possível que você tenha só um controlador, mesmo que tenha 2 recursos, perguntas e respostas.
porque as respostas, elas se associam necessariamente a uma pergunta, entendeu? No caso, tipo Então, assim, de assim, entidades. vai ser caso a caso, mas isso é um exemplo que eu estou dando, né, de algo que é possível que você tenha só um controlador, porque os recursos, eles são muito relacionados entre si, Entendi. entendeu? Nesse contexto, assim, de entidades muito, com O que relação muito acontece forte. aqui, provavelmente você vai tentar separar, aí quando você tenta separar aqueles controladores, tem muito código repetido nos dois, porque eles são muito atrelados. E aí Certo. os controladores têm que conhecer todos os serviços, porque geralmente quando você separa, você faz um serviço específico para aquele controlador. Uhum. Aí o controlador acaba tendo que conhecer quase todos os serviços, e aí você vê que tem alguma coisa estranha Como, ali, né? como ficaria, assim, tipo, o reuso aí nesse contexto? Tipo assim, digamos que tenha dois modelos, aí tem dois controles para cada um deles. Mas aí, tipo assim, ambos têm um método que pega um pelo ID, né? Aí, Hum. no caso, como é que eu faria para não ter que ter Você vai duplicação de deixar código? isso lá no serviço, né? Quando você quiser aquele serviço, você pede, independente de qual é o controlador. Certo, entendi. Sempre manter em mente assim que as entidades elas já vão fazer uma série de coisas, porque as entidades é que têm a responsabilidade dessas aqui, né? De realizar tarefas sobre os atributos delas próprias, né? Os serviços conhecem as entidades, então os serviços sabem pedir coisas para as entidades fazerem, tá? Os serviços sabem pegar uma entidade, passar para o repositório para que ele grave no banco de dados. Uhum. E o controlador, a única coisa que ele deve saber é qual é o serviço que eu vou chamar aqui, qual é o método de qual serviço que eu vou chamar aqui. Pá, chama. É só isso, basicamente. E tá, no controlador a gente vai ver já já que a gente também define, por exemplo, o código de resposta, né? O que é que vai retornar para o cliente, tá? Já já a gente vai ver com mais detalhe. O que eu quero que vocês entendam é que a gente vai ter essas camadas aqui, né? A gente sempre vai falar de controladores, de serviços, de entidades, de repositórios. Por enquanto, essa parte aqui, ó, entidades a gente vai falar, mas não necessariamente com essa anotação aqui, tá? Uhum. Controlador, a gente vai usar o REST Controller, porque a gente vai fazer uma aplicação REST. Serviços vão ser anotados com esse @service. Lembra que eu falei que a gente precisa aprender a conectar o nosso código ao framework, tá? Nesse caso aqui, a gente conecta simplesmente usando certas anotações, ok? Eu vou dizer, ó, isso aqui é um serviço, simplesmente anotando aquela classe com @service. Isso aqui é um controlador anotando aquilo com @controller ou @REST Controller, que é o que a gente vai usar, tá? Certo. E aí, o controlador, quando a gente for fazer, aqui eu estou entrando um pouquinho já em Spring Boot, tá? A gente vai ter uma classe, tá? Nessa classe vai ter um método para cada rota da API que estiver associada àquele recurso, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, cadê aquela API de dados abertos? API de dados abertos. Essa aqui, por exemplo, que a gente estava vendo na aula passada, lembra? Então, a gente, por exemplo, tem esse recurso deputados. E a gente tem as funcionalidades associadas a esse recurso, né? Um get em barra deputados vai listar, buscar todos os deputados segundo algum critério. Um get em barra deputados, barra ID, vai recuperar um deputado específico por aquele ID, né? Cada rota dessa API, né? Cada endpoint desse define uma função daquela aplicação que a gente está desenvolvendo, tá? Então, quando a gente pensa nos controladores, tá? O controlador associado a esse recurso aqui de deputados, ele vai ter que ter um método para cada rota desse, igualzinho como a gente fazia quando a gente fazia uma fachada de controle. Quando a gente fazia uma fachada de controle, a gente pensava quais são as operações as funções, né, que essa aplicação vai realizar. E aí, baseado nisso, a gente definia lá um método para cada operação ali daquela aplicação. Aqui vai ser do mesmo jeito. O controlador, ele vai ter um método para tratar cada rota dessa API que a gente vai definindo, ok? E aí, dentro desse método, ele vai chamar o serviço adequado para realizar aquela operação. E aí, esse controlador,
ele é a porta de entrada, né, da requisição. O framework vai lá fazer todo o parsing da requisição, vai gerar os objetos que tiver que gerar para poder passar para o controlador, e o controlador vai receber, né, aquela requisição através do controlador. O framework vai chamar um método específico do controlador, dependendo de qual é a rota, e o controlador, é a gente que desenvolve, vai chamar o serviço específico para realizar aquela operação, tá? Nessa etapa de fazer o parsing da requisição, né, a gente tem que aprender a usar o framework. Então, se é a gente que está definindo essa API. Então, se, por exemplo, a gente sabe que a gente está definindo uma API e que eu vou fazer um post, né, quer dizer, eu quero inserir um novo elemento ali naquela aplicação. Eu vou fazer um post. Eu sei, então, que se é um post, provavelmente eu vou ter um JSON no corpo daquela requisição HTTP. Eu preciso pegar aquele corpo daquela requisição HTTP e jogar em um objeto aqui no meu programa para que eu possa identificar o que é que precisa ser inserido aqui na minha base de dados. Tá? Então, para, por exemplo, recuperar um corpo da mensagem, a gente vai ter que aprender a usar o framework, né? E aí, aprender a usar o framework é aprender, nesse caso aqui, a usar certas anotações, tá? Então, a gente vai usar essa anotação aqui para recuperar o corpo da mensagem, lá dentro do controlador. Se eu vou ter, passar um ID lá na própria rota, tá? Então, eu vou usar essa anotação. Já já a gente vai ver exemplos aqui de como fazer isso, tá? É só para ficar claro que lá no controlador, a gente já vai precisar entender, né, como é que a gente recupera essas informações da mensagem HTTP. E lá no controlador, lá no controlador, a gente consegue ver exatamente qual é a API que a gente está definindo, tá? Então, existem anotações, aqui são anotações para métodos, tá? E a gente vai usar essas anotações para dizer quais são os métodos que a gente vai usar para recuperar para realizar aquela operação. Então, aqui, voltando aqui, eu tenho essa operação, get deputados. Então, provavelmente no meu controlador, eu vou ter um método que está anotado com @getMapping e lá dentro, /deputados. Porque o framework já vai saber, quando ele recebe uma requisição que é para essa rota aqui, esse endpoint aqui, ele sabe que tem que entregar para esse método específico, tá certo? Então, é assim que a gente faz esse casamento entre a API e a aplicação, né, que está por trás dela, tá? Para cada método do controlador, a gente vai ter anotação com o verbo, HTTP, e com a rota que aquele método está tratando, para que o framework saiba entregar aqueles dados daquela requisição para o controlador certo e para o método certo dentro daquele controlador, certo? Vocês entenderam isso? Sim, sim. E aí a gente vai usar também o framework para gerar a resposta para o cliente, tá? A gente vai usar o Response Entity. E a gente que vai, como programador, vai dizer qual é o código de resposta, se tiver algum objeto JSON, né, alguma informação a ser colocada no corpo da resposta, a gente que vai definir que informação é essa, tá? E a gente faz isso passando essas informações para um objeto dessa classe aqui, o Response Entity, que é o que o framework vai depois transformar em uma resposta HTTP para enviar para o cliente, tá certo? O serviço é uma classe normal que a gente marca com @service, tá? Como eu já falei, esse serviço é o que desacopla o controlador, tá? O controlador desacopla a aplicação, né, o modelo todo do cliente. O serviço, ele desacopla o controlador das entidades, tá? O ideal é que a entidade possa mudar, mas que a interface do serviço não mude, e aí o controlador chama aquele serviço e o serviço que tem que lidar com as interfaces ou com as entidades do modelo daquele sistema. Quando a gente marca uma aplicação, uma classe com @service, a gente está indicando para o framework que aquilo é um serviço, e o framework vai tratar aquela classe como uma classe especial e vai garantir que enquanto aquela aplicação está rodando,
que vai ter uma única instância desse serviço sempre ativa para responder requisições quando elas chegarem, tá? Então, não tenho o que dizer mais, é isso, certo? Vou ter sempre uma instância desse serviço ativa, e isso é garantido pelo framework Spring Boot, enquanto aquela aplicação estiver sendo executada, certo? Para que vocês comecem a rodar, para quem não está usando ainda, eu sei que vários de vocês já estão usando, né, o Spring Boot, mas para quem não está usando ainda, é bom instalar o Maven, tá? Atualizar o Java, atualizar a IDE. O Spring Boot tem esse DevTools, eu nunca uso o DevTools, tá? Porque a primeira experiência que eu tive não foi boa. Lá na UFCG, ficava muito muito lentas as máquinas quando a gente usava isso, então eu não gosto, mas vocês podem testar. O DevTools vai permitir que você, por exemplo, rode a aplicação dentro da sua própria IDE, tá? Enquanto que vocês vão ver aqui que eu rodo por fora no terminal, certo? Isso aqui eu já falei. Tá, vamos começar aqui a fazer um projetinho. Os projetos que a gente for fazer, eles não vão estar, eles não vão estar, a gente não vai iniciar um projeto do zero lá no Eclipse, ou seja lá qual for a ideia, não, tá certo? A gente vai usar essa página aqui, ó, start.spring.io, certo? Para poder para criar um projeto para a gente. Aqui eu geralmente deixo o default mesmo, que tá, sei lá o que é que eu vou colocar aqui, vou colocar aula 1, ponto, aula 1, sei lá, teste. Aqui a gente vai marcar as dependências, tá? Então aqui é o que eu falei, ó, Spring Boot, DevTools, Lombok. Lombok é um serviço que você pode usar para gerar automaticamente os gets e sets para vocês, certo? Eu não vou usar nada disso, vou manter simples, vou marcar só o Spring Web, que é aqui onde vão estar todos os recursos que o ecossistema Spring oferece para que a gente desenvolva aplicações usando o MVC, que é esse padrão que eu acabei de mostrar a vocês agora, que tem, incluindo o REST, né, que tem controlador, serviços e tudo mais, tá certo? Por dentro, quando a gente bota para rodar aquela aplicação, o que vai acontecer é que ele vai usar um Tomcat para rodar essa aplicação para a gente. E aí eu vou gerar esse código. Quando eu gero esse código vai ficar aqui no meu downloads, teste.zip, tá vendo? Eu vou pegar, dezipar, e vou trazer isso para a minha pasta do Workspace. Então, trouxe para o Workspace. Agora, eu vou no meu Eclipse. Deixa eu trazer para cá. Para vocês verem. Vou aqui no Eclipse e vou colocar esse projeto aqui. Eu não vou fazer um build, ó. Eu vou fazer um import, certo? Import. Aí eu venho aqui, ó, Maven. Lembra que eu falei que a gente está usando um gerente de dependências Maven? Vou aqui no Maven. Gradle é outro, você pode usar vários, mas a gente está usando Maven. Aí você vai escolher um projeto que já existe. Que projeto é esse? Aí você tem que ir lá dizer qual é. Teste. Pronto. Tá vendo? O pom.xml é aquele arquivo de configuração do Maven que eu falei para vocês, certo? Quando você vem aqui, no projeto que foi criado, tá? Tem esse .xml, que ele já vem todo pronto para você. No caso aqui, ele vai ter apenas a dependência do web, né? Foi o que a gente colocou, tá certo? Depois, quando a gente for tendo mais aulas aqui, acrescentando mais coisas aqui na nossa, mais camadas, tá? Aí a gente vai ter JPA, vai ter H2, mas por enquanto a gente só vai ter isso, vai ter de tokens, tá? Biblioteca para tokens.
E aqui ele tem só um main criado, que a gente quase não vai mexer nesse main, tá? Note que ele já está com a anotação, ó, Spring Boot Application, tá? É só para o Spring Boot saber por onde começa, tá? Ele começa por aqui, aqui a gente não está passando nada de específico para ele, e a gente só vai passar alguma coisa aqui lá para frente. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é que vocês pensem, quando vocês estiverem criando a aplicação de vocês, a gente não falou em camadas de software, né? A gente falou que vai ter a camada dos controladores, dos serviços, das entidades, tá? Então, que quando vocês forem criar a aplicação de vocês, que vocês tenham pacotes separados para essas camadas específicas, tá? Agora, para que tudo funcione bem, esse pacote aqui, onde está o main, que é aula 1.teste, ele tem que ser a raiz de todos os outros pacotes. Então, por exemplo, eu vou criar um pacote para os controladores. Então, tem que ser aula 1.teste.controladores. Por que isso? Porque o Spring Boot, ele vai procurar a partir dessa raiz aqui, onde tem essa marcação aqui com Spring Boot Application. A partir desse pacote raiz aqui, é que ele vai procurar os controladores, os serviços e tudo mais, tá? Então, se você não segue isso, você vai ter que usar outras anotações aqui para indicar para ele onde é que estão essas classes, ok? Então, eu não recomendo, eu acho que é muito mais fácil a gente seguir essa padronização e todos os pacotes que a gente tiver são pacotes que têm esse pacote aqui, onde está o main, como raiz. Vocês entenderam isso? Sim? Sim, professora. Então, pronto. A gente vai criar uma aplicação aqui que eu vou mostrar para vocês. Todo semestre eu mudo. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui nem é mais da aplicação que eu vou criar. A aplicação que a gente vai criar é essa aqui. É uma aplicação bem simples para a gente começar a brincar, tá certo? Essa API, ela tem 4 endpoints, 4 rotas, basicamente. Eu tenho um post em V1 API Produtos, que é quando eu vou adicionar um produto. Imagine que a gente está controlando o estoque de uma loja. Então, eu consigo adicionar produtos, recuperar produtos, atualizar produtos. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui nessa API, ok? Então, a gente tem um post em produtos, né, no recurso produtos, que vai adicionar um produto nesse estoque e vai retornar o produto que foi adicionado. Eu tenho um get, que pode ter um filtro aqui, né? Por exemplo, eu tenho um get que se eu não tiver nada aqui, não tiver interrogação, tiver mais nada aqui para cá, ele vai retornar todos os produtos que estão no meu estoque. E se eu tiver esse filtro aqui, ele vai retornar todos os produtos cujo nome tem esse padrão que eu passei aqui. Então, se eu fizer /PI, /V1, /PI, /produtos, interroga, busca igual a sabão. Então, ele vai trazer todos os produtos que tem a palavra sabão no nome daquele produto, certo? Patch é usado para a gente atualizar produtos que já estão lá, tá? O post, ele adiciona um novo produto naquela base de dados, tá? É como se fosse um registro novo que vai ser adicionado. O patch, eu vou atualizar um registro que já existe, tá? O produto já foi atualizado antes, mas agora, sei lá, houve uma compra grande de produto e antes eu tinha 10 unidades desse produto e agora eu vou passar para 100 unidades desse produto. Então, eu preciso atualizar isso no banco de dados, eu vou usar esse endpoint aqui para fazer isso, ok? Passando aqui o ID do produto que eu quero atualizar. E o get é para recuperar, get V1 API produto é para recuperar um produto específico pelo ID daquele produto, tá? Pode falar, Gabriel. No caso, esses endpoints aí, a gente passa dentro daquelas anotações de get mapping, post A mapping. gente vai fazer isso agorinha, certo? Então, isso aqui é importante porque isso aqui é o que vai guiar a gente para o que é que a gente vai escrever lá no controlador. Tá? O que é que a gente vai fazer? Que funcionalidade vai ter? Então, você nunca vai chegar para desenvolver sua aplicação, vou abrir aqui minha IDE e vou desenvolver. Não é assim. Primeiro, você vai gerar esse projeto aqui, certo?
E aqui, já seguindo todas as regras do que a gente falou sobre essa composição aqui, nas boas práticas para projetar uma API REST, tudo isso a gente já seguiu aqui para poder bolar essa API aqui, tá? Que é bem simples, claro, porque é mais uma forma de exemplificar o que eu quero que vocês aprendam, assim, né, a fazer, tá bom? Então, vamos pensar aqui nesse post, certo? Post de V1 API produtos. Voltar aqui para o meu Eclipse. Esse tamanho de letra tá bom para vocês, do Eclipse? Tá de boa. Pronto. Como esse software é grande, tá? Olha um monte de classes aqui que tem aqui em cima, certo? Eu vou, na verdade, copiando aqui de cima, aqui para baixo e lendo o código com vocês. Porque se for para a gente desenvolver do zero, vai demorar demais, ok? Mas se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me perguntar na mesma hora, tá bom? A primeira coisa que eu vou copiar é o controlador. Eu já criei aqui né, o controlador. Como aluno teste, controladores. Ele vai ter um monte de erro, porque ele não vai encontrar, ó. Ele não vai encontrar algumas coisas que a gente está usando, né, algumas classes. Mas antes da gente resolver esses erros, eu quero mostrar para vocês, né, isso aqui que é importante. Primeiro, essa classe controlador, né, eu chamei estoque controlador, e ela está marcada com @RESTController, tá vendo? Porque é isso que vai informar para o framework. Isso aqui é um controlador. Quando chegar uma requisição HTTP, veja se não é esse controlador que está apto a responder essa requisição, ok? Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui, sim. Vamos falar agora sobre esses 4 métodos. Lembra que aqui a gente tem 4 endpoints, né? Então, obviamente que a gente vai ter 4 métodos públicos nesse controlador, um associado a cada chamada dessa da API, certo? Então, vamos lá. Um post de V1 API produtos. Tá aqui, ó, marquei. @postmapping. Isso aqui é uma anotação que o Spring Boot oferece para a gente, ó. Cadê? Já tá aqui. Post. Ó. Spring Framework Web, Bind Annotation, Postmapping, tá? Tem o post, tem o get, tem o fetch. Então, anotei o post, falei qual é a rota, tá aqui a rota. E aqui eu vou, isso aqui é uma anotação de método. Note que a gente tem vários níveis de anotação quando a gente está falando de Spring Boot. A gente tem aqui em cima uma anotação, ó, que é da classe, ó, REST Controller. A gente anota a classe com aquilo ali. Isso aqui é uma anotação de método. A gente está anotando um método com isso aqui. A gente também tem anotações para variáveis e para atributos, tá? Mas vamos por partes. Aqui eu estou falando daquele post em V1 API produtos, que é quando eu posso adicionar um produto, ok? E pode ver como é simples aqui o controlador. O que ele faz é simplesmente, como é um post, né, eu vou precisar adicionar um produto aqui na minha aplicação, né, na minha base de dados, digamos assim, né, que não tem aqui ainda base de dados, mas seria isso. A ideia seria essa. Então, as informações sobre esse produto que vai ser adicionado, elas vão vir no corpo da mensagem HTTP, que é o framework que vai fazer o parsing dessa mensagem. O que eu estou dizendo aqui é só o seguinte, ó, eu quero ler o que está no corpo dessa mensagem, tá vendo aqui, ó, @requestBody, eu estou dizendo aqui com essa anotação, eu quero ler o que vem no corpo dessa mensagem. E o que vem no corpo dessa mensagem, como fui eu que defini a API, quando eu defini a API, eu coloquei lá como é que os clientes usam, né? Como é que os clientes me passam a informação sobre o produto a ser adicionado, né? Então, eu defini que a partir de um objeto dessa classe aqui, produto DTO, é que o cliente tem que me passar a informação. Então, se chegar qualquer coisa no corpo da mensagem que não obedeça a regra do que deve ter num produto DTO, já eu mostro para vocês o que é.
Então, vai dar erro. O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem essa possibilidade de recuperar o que está no corpo da mensagem, tá? HTTP que chega. E a gente já recupera isso e já joga em um objeto, que nesse caso aqui foi produto. DTO, a gente vai falar disso várias vezes. DTO é um padrão de projeto, Data Transfer Objects. Certo? Escrevi aí no chat para vocês. É um DTO. A gente vai ter uma série de classes que representam esses objetos de transferência. Tá? Então, por exemplo, eu quero passar para o cliente informações sobre um usuário. Faz sentido que eu passe a senha? O que vocês acham? Desse usuário? Eu devo retornar o usuário completo? Faz sentido que eu passe senha, endereço, Não. CPF? Não. Não faz. Então, a gente vai criar classes específicas que são usadas só para essa comunicação cliente-servidor, tá? Nesse caso aqui de produto, por exemplo, eu defini aqui, isso é uma regra que eu fiz quando eu fui projetar a aplicação. Vocês poderiam ter feito diferente, tá certo? Quando eu fui projetar essa aplicação, eu defini que um produto, ele vai ter um identificador, que é um número do tipo long, certo? Então, um produto tem um identificador desse, que é exatamente esse identificador que eu estou passando nessas rotas aqui de baixo, ok? Mas esse produto, ele nunca foi adicionado. Faz sentido que o cliente passe para mim esse ID do produto? Não, professor, porque ele vai ser Não criado faz. pelo... Vai ser criado pela aplicação, tá certo? Então, não faz sentido. E aí a gente vai encontrar uma série de situações desse tipo. Então, em geral, para cada entidade que a gente tem, isso não é uma regra assim, preto no branco não, tá? Mas é comum que para cada entidade que a gente não tem a entidade produto, que faz parte do domínio desse problema, né? Para cada entidade, a gente tem um DTO associado a ela, que é o tipo de objeto que a gente usa para transferir dados entre o cliente e o servidor. Ok? E aqui eu uso esse request body para pegar o corpo da mensagem HTTP, tá? Se o cliente seguiu bem a especificação dessa API, ele sabe o que é que deve ter num DTO, tá? Eu vou trazer o DTO para cá, para vocês já virem aqui. Então, primeiro a gente vai criar um pacote. DTOs. Eu vou passar o produto DTO para cá, para vocês verem o que é que ele tem. Pronto, um produto DTO é porque aqui ele não está conseguindo ver as exceções. Já já a gente corrige tudo, tá? Ele vai ter o nome do produto, quantidade, valor unitário, é como se fosse o preço, e a descrição, tá? Se a gente for ver um produto, vou criar aqui o pacote das entidades e vou trazer o produto. Produto. Se a gente for ver um produto vai ter o ID, né, do produto, nome, quantidade, valor unitário e descrição. Então, o DTO, ele só impede que a gente só não tenha o ID, o resto ele vai ter, tá certo? O DTO de produto, nesse caso aqui. Essa entidade aqui, produto, é uma classe, tá certo? É bom que desde agora vocês já saibam que quando a gente está falando de uma entidade, no futuro a gente vai marcar ela com @entity, agora ainda não. Isso aqui vai ser só quando a gente for usar BD. Mas ela já é uma entidade do domínio do problema, porque ela representa um produto que é algo que está diretamente atrelado ao domínio dessa aplicação, né? Do que é que essa aplicação faz. E aí, essa entidade, ela tem que ser o que a gente chama de POJ. Já ouviu falar de POJ? POJ, sei lá como é que o povo fala. É Plain Old Java Object, tá? É como se fosse assim, é um objeto Java flat, assim, um objeto Java
que não tem herança. A gente não pode colocar aqui nenhuma herança nele, tá certo? Pode ver que é uma classe normal, ela não está associada a nenhuma outra por aqui, por herança, tá? Ela não implementa nada, ela não faz nada disso. Ela tem os atributos dela e depois ela tem os gets e sets dela, tá? Ela precisa também ter um construtor default, tá? Porque o framework, ele vai criar objetos desse tipo aqui, ele usa o construtor default para criar um objeto, depois ele usa gets e sets para setar o valor desse objeto, ok? Então, a gente tem a entidade produto, a gente tem o DTO de produto, vamos voltar para o controlador. O controlador, o que ele vai fazer? Ele pega o JSON que está no corpo, pega o valor, né, os valores que vieram no corpo lá nesse JSON, e geram esse objeto produto, que é do tipo produto DTO. Aí, simplesmente, o controlador vai criar um novo objeto, que é do tipo response entity. Esse response entity também é algo que é oferecido pelo framework. A gente só vai passar informações específicas para criar esse response entity. Porque eu vou dizer aqui o que é que eu vou retornar, né? Aqui, ó. Esse serviço de estoque, ponto adiciona produtos, já estou acessando aqui o serviço. Quer dizer, lembra que o controlador, a camada de controle do controlador acessa a camada de serviços, tá? Então, ele vai pedir para o serviço realizar isso para ele. E pela definição da API, essa funcionalidade retorna um produto. Então, eu vou gerar uma resposta. Esse response entity, basicamente, vai gerar uma resposta HTTP para o cliente, tá? Seguindo todas as especificações lá de uma mensagem HTTP. Tá vendo que é o framework que está fazendo isso para a gente, tá? Vai colocar no corpo dessa mensagem um produto. Nesse caso, eu não coloquei um DTO, coloquei um produto mesmo, porque é importante que o cliente saiba qual foi o ID desse produto, certo? Ele vai gerar uma resposta HTTP. No corpo dessa resposta, vai ter um JSON que representa um produto, tá? Então, vai ter ID, nome, descrição, etc. E vai passar também, a gente vai passar o código de status aqui, ó. Nesse caso, foi ok, tá? Depois, a gente vai ver como é que a gente lida com erros. Por enquanto, faz de conta que a gente está no mundo ideal e não existem erros, ok? Então, para cada operação que a gente tem na API, a gente vai ter um método no construtor. Operação get, de V1, API, barará, que recebe aqui esse parâmetro de busca. Vamos ver como é que a gente recebe isso aqui, porque a gente vai ter outra anotação para poder fazer isso, tá? É esse get mapping. V1, API produtos. Ele faz um get, tá? Nessa rota aqui. E é possível que o cliente passe um filtro aqui, tá? Que para receber isso aqui, a gente tem que configurar. Para receber esse interroga, busca igual a não sei o quê, igual a um certo padrão, a gente vai configurar isso aqui, ó. Mais uma anotação, dessa vez. A gente já viu essa anotação request body, que é para recuperar o corpo. Agora, essa outra anotação, request param, que é para recuperar esse parâmetro de busca que está sendo passada lá na própria URL, na própria URI, que chama API, ok? Aí busca, ó, pode ver que o nome busca aqui é igual ao nome que está aqui. Busca. Se a gente quiser mudar esse nome, tem que mudar na documentação da API, né? Que é aqui o cliente, porque quando a pessoa for usar essa API, né, vai ficar busca igual a, sei lá, sabão. Aí vai ficar lá, busca igual a sabão, tá? Se eu quero chamar isso aqui de outra coisa, aí a gente tem que mudar aqui na documentação e mudar também lá mudar também aqui no controlador, tá certo? Então, aqui eu estou definindo como é que eu recupero esse parâmetro de busca. O valor é busca, tá? Eu estou dizendo que ele não é obrigatório, certo? Porque ele realmente não é. Se o cliente usar sem passar esse parâmetro de busca, a aplicação simplesmente vai retornar todos os produtos que estão no estoque, tá? Então, não é obrigatório. E eu vou jogar o que vier aqui, nesse caso aqui, sabão.
tá? Essa string que vem depois do igual, a gente vai, o framework vai receber isso. Cadê, gente? Oh, meu Deus, toda vez eu quero vir para cá, mas eu tô no Eclipse, né? O framework vai receber aquilo ali e vai jogar nessa string que eu chamei aqui padrão. Ok? Então, se aqui eu estou usando a aplicação, aí vamos supor que eu coloque aqui Paint. O que é que vai vir aqui nessa string aqui chamada padrão? Qual o valor dessa string aqui? Vai vir Paint, né, professor? Paint, perfeito. Entendido? Então, é dessa forma, eu estou tentando mostrar aqui no controlador várias coisas que vocês vão usar para poder recuperar os dados da requisição, para poder lidar com essa requisição da forma correta, certo? Aí, depois, eu recebi essa informação, eu simplesmente vou passar essa informação para um serviço, né? Nesse caso aqui, eu vou passar essa informação, vou chamar o método do serviço, que é um método preparado para fazer isso que eu quero, que é buscar dentro lá do estoque quais são os produtos que tem essa string de busca ou que me dê todos os produtos que estão lá, caso o cliente não tenha passado uma string de busca, tá? Aqui, note que o response entity, né, aqui em cima, o response entity retornava um único produto, que era o adicionado. Aqui pode retornar uma coleção de produtos. E lembrando que uma coleção pode ter 0 ou mais produtos, né? Posso ter uma coleção vazia, posso ter uma coleção com muitos produtos, com um produto só, certo? Então, aqui ela vai retornar a coleção dos produtos, que podem ser todos os produtos de estoque ou os produtos que tem no nome aquela string de busca. Beleza? Aí aqui eu já mudei aqui. Quando eu vou criar a resposta, né, para essa operação, eu já indiquei qual é o tipo que eu quero transformar no JSON e passar lá no corpo da minha resposta HTTP. Ok? E também indico qual é aqui. A gente vai ter tudo ok, porque é como eu falei, né? Depois é que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai lidar com as exceções. Aquele terceiro método, naquela terceira rota, é V1 API Produtos ID, certo? Esse V1 API Produtos ID, como é que a gente recupera esse ID, que foi algo que a gente não fez ainda? Mais uma anotação. Então, a gente vai ter agora essa anotação, path variable, tá? E aí, eu vou jogar o que vier aqui nessa variável aqui do caminho, da própria rota, tá? Essa variável, ela faz parte da própria rota, o próprio caminho dessa rota. Eu vou jogar isso aqui nessa variável ID. Eu sei que isso tem que ser um long. Vamos supor que eu soubesse que isso aqui fosse um e-mail. Certo? Um e-mail é um long? Não, né? Todo mundo dormindo já. Um e-mail não é um long. O e-mail é um string. Então, eu teria que mudar isso aqui para ser string e-mail. Ok? Então, agora a gente já aprendeu essa outra notação, que é para recuperar. Se eu fizer uma chamada, e essa chamada é um get de... Um get ou um pet, né? Os dois têm o ID. De V1 API Produtos 3. Certo? Essa aqui foi a chamada. Qual é o valor que vai estar aqui nesse ID? 3, perfeito, Cleiton. Vai estar o valor 3, certo? Nesse caso aqui, ó, esse aqui é um pet. Um pet, lembra, eu estou atualizando, eu quero atualizar algum atributo de um produto que já está lá na minha base de dados, já está no estoque. Esse produto já existe no estoque, eu quero só atualizar algum atributo desse produto, tá? Então, se eu quero só atualizar um atributo desse produto, eu recupero qual é o produto, passando qual é o ID, mas eu tenho que passar no corpo da mensagem, né, da requisição HTTP, que vai chegar aqui no controlador, eu tenho que passar lá as informações sobre o que é que eu quero atualizar, tá? No caso aqui, quando eu fui programar, vocês podem fazer diferente, tá? Essa parte aqui. Eu fui programar
Eu criei uma classe chamada item de atualização de produto, que vai dizer qual é o atributo que vai ser atualizado e qual é o novo valor, certo? Vai dizer basicamente isso, essa classe. Então, eu vou recuperar essa informação que veio no JSON, no corpo da mensagem HTTP, por isso que eu estou fazendo um @requestbody aqui, certo? Veio lá no corpo da mensagem, eu recupero essa informação e jogo nesse objeto, beleza? E depois faço a mesma coisa, vou chamar um método específico do serviço para fazer isso para mim. Note que o controlador, ele não tem muita inteligência de fazer coisas, né? O controlador, a inteligência dele é de saber recuperar informações da requisição, né, para poder, a gente precisa saber fazer isso, né, para poder realizar aquela operação de forma correta, e ele sabe que método do serviço vai saber fazer aquilo ali para ele, ok? Então, são métodos muito simples, muito diretos, que só geram a resposta, né? Chama o serviço, gera a resposta. Chama o serviço, gera a resposta. Ok? Beleza até aqui? Aí, como é que eu uso esse serviço? Note que aqui no controlador, tá? Eu disse que eu tenho um atributo do controlador, que é do tipo serviço de estoque, tá? Eu chamei esse objeto de serviço de estoque. Note que eu não estou fazendo new dele aqui. Vocês não vão ver a gente. Aqui dentro do código, vocês não vão ver eu fazer um new de serviço de estoque. Se vocês estivessem programando fora do framework, ia dar null pointer exception, não ia? Porque o certo era eu fazer um new aqui desse serviço, né? Ou eu recebo o serviço pronto, ou eu tenho um new dele em algum lugar. Quem faz isso pra gente é o framework, tá? Beleza? Vou trazer o serviço Beleza. agora. Vou criar o pacote de serviços para trazer o serviço. Serviço de estoque. Acho que tem mais alguma coisa que tem que ter, aquele item, né, item de atualização. Cadê meu DT2? Aqui. O item de atualização, lembra que é só qual o atributo que vai ser atualizado e qual é o novo valor, certo? Cadê o serviço? Para mostrar para vocês agora o serviço. O serviço, ele vai ter uma notação de classe, que é o @service. E é isso que vai garantir que o framework vai garantir que vai ter sempre uma instância desse serviço lá, positivo, operante, para responder para o controlador, qualquer momento que o controlador chamar, certo? Tipicamente, né, daqui a algumas aulas, a gente vai ter aqui um objeto que vai ser um repositório de dados, que é o objeto que vai se comunicar com o banco de dados. Como a gente aqui não está usando banco de dados ainda, porque eu quero que a gente vá começando lentamente, para vocês primeiro dominarem toda essa parte de controle, serviço, DTO, aí depois a gente entra com banco de dados, tá certo? Então, aqui a gente vai ter só um objeto normal, que é do tipo estoque, certo? Vou trazer esse objeto do tipo estoque para cá. Estoque. Tá em... Até eu criei aqui repositório, só para depois ficar mais fácil de vocês entenderem, que é um pacote de repositórios. Vou trazer o estoque. O estoque é basicamente uma classe que encapsula uma coleção de produtos, tá? Para facilitar aqui, imitar banco de dados, né? Porque os bancos de dados por trás criam índices e tudo mais para a gente. Eu tenho a mesma coleção de produtos, mas eu consigo recuperar rapidamente, seja por nome do produto, ou seja, pelo ID do produto, ok? Mas é basicamente uma coleção de produtos, só que num caso eu consigo recuperar pelo nome e no outro caso pelo ID de forma muito rápida, tá? E é uma classe que encapsula uma coleção, então eu vou ter
um método que recupera o produto por nome, recupera por ID, adiciona o produto, atualiza um item do produto. Que mais? Verifica se aquele produto com esse nome já existe, tá? Porque quando eu fui criar esse software, eu tive uma regra de negócio que os produtos têm que ter nomes diferentes. Eu não posso ter mais de um produto com o mesmo nome, tá? Então, o nome do produto poderia ser usado também como uma chave nessa coleção de produtos, tá? Para recuperar um único produto. Então, eu tenho um método para verificar isso. Tem um método que recupera todos os produtos dessa coleção. É uma classe normal que encapsula uma coleção de produtos, beleza? Então, o serviço, né, olhando aqui, ele vai ter um estoque. Nesse caso aqui, eu tive que fazer new, porque não é algo que o framework vai fazer para mim, tá certo? Então, eu tenho esse serviço, e nesse serviço eu vou ter os métodos que a gente chamou aqui nesse controlador, né? Eu vou ter esse método adiciona produto, o método recupera produtos, atualiza produto e recupera produto. Então, adiciona produto, ele vai simplesmente, vai ver se o produto passado é válido, né? Porque o usuário pode passar um produto com o nome... assim, a gente tem que se precaver, né? Os usuários podem passar, o cliente dessa API pode passar um produto inválido, né? Com o nome válido, com um preço negativo, com quantidade do produto negativo, enfim, a gente tem que checar tudo isso, é basicamente isso que esse método aqui está fazendo, certo? Eu optei por colocar esse método na própria classe produto, porque o produto que tem os dados, ele deveria conhecer as regras de negócio dele próprio, mas isso é design, né? Design é arte, certo? Não existe o certo, vão existir designs que vão ser mais fáceis de manter e outros mais difíceis, ok? Depois eu vou ver se esse produto, com esse nome que foi passado, se já existe. Basicamente, vocês já usaram optional em Java? Vocês têm esse conhecimento de optional? Não, pra ser sincero. Tem uma Tá, lista de então, vídeo, professora, muito boa, do professor Rinaldo. Eu posso passar lá no canal. passa. Eu vou falar aqui bem rapidamente, só para que vocês entendam esse código, certo? Mas desde Java 8, não sei se vocês já lidaram com a situação de que você vai recuperar alguma coisa, geralmente de uma coleção, é mais comum que seja de uma coleção. Você vai recuperar, você quer recuperar um certo elemento, aí você passa uma chave, alguma coisa assim, e aí se esse elemento não existe ali naquela coleção, esse método retorna nulo. Aí o cliente desse método, ele fica checando, né? Se o resultado for nulo, faça isso. Se o resultado não for nulo, faça aquilo. Não é isso que a gente fazia? E aí, Java começou a oferecer, desde Java 8, essa classe chamada Optional, tá? É uma classe que encapsula algum tipo de objeto, tá? Nesse caso aqui, ela encapsula um produto. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando recuperar um produto pelo nome. Se esse produto não estiver no estoque, não tem nenhum produto com esse nome no estoque, então ele vai vir um null, né? E aí o optional oferece uma série de métodos para a gente verificar se esse optional, se ele é nulo, ou se ele tem um valor. Se ele tem um valor, aí existe um método get que você pode recuperar, tipo, nesse caso aqui, o produto que está associado a esse optional, certo? O que eu estou fazendo aqui é estoque.recupera por nome. Estou recuperando lá no estoque um produto pelo nome. Se esse produto não existe no estoque, então esse optional vai dar um verdade aqui nesse exemplo. É vazio? Se eu tento recuperar pelo nome e a resposta é um optional vazio, ou seja, é porque não tem esse produto lá, tá? E aí, isso aqui vai me dizer que esse produto não existe, tá? Só que nesse caso aqui eu estou negando isso, se o produto existe, então eu vou lançar a exceção que o produto já existe, né? Eu não posso, com esse nome, eu não posso adicionar um produto novo com o mesmo nome, porque isso é uma regra de negócio,
né, que eu estabeleci, né, quando eu estava desenvolvendo. No caso, na vida real, o cliente vai estabelecer essas regras, tá? Se por acaso esse produto com esse nome não existe, então eu chego aqui e eu retorno, eu vou pedir ao estoque para adicionar esse produto, tá? E aí eu retorno esse produto que foi adicionado. E os métodos de serviço, eles são todos mais ou menos assim, tá? Eu vou atualizar o produto. Nesse caso aqui, o método atualiza produto. Eu recebo o ID, porque eu recebi o ID lá da requisição de qual produto. Eu recebo o item de atualização para indicar qual é o atributo que eu quero atualizar. E aí eu vou ver, esse ID existe lá no estoque? Se não existir, exempt, é porque esse produto não existe. Então, eu vou lançar uma exceção, o produto não existe, certo? Se essa exceção não é lançada, então eu vou chegar aqui e eu vou retornar o produto atualizado, vou pedir para o estoque atualizar esse item de produto, vou passar as informações para o estoque, e o estoque vai fazer isso, e vou retornar esse produto que foi atualizado. Recupero produtos, né, eu tenho esse optional de um string, porque aquela busca, aquele padrão de busca que a gente tem, né, dessa interrogação aqui, isso aqui não é obrigatório, pode vir ou não. Se não vier, eu vou ter um null pointer exception, se eu usar de cara aí, sem checar, né? Então, eu recebo um optional de string, né, para esse padrão de busca, passo isso aqui para o estoque, e lá no estoque ele vai ler. Se esse padrão de busca existe, né, se esse padrão de busca não existe, ele vai simplesmente retornar todos os produtos. Se esse padrão de busca existe, né, eu vou recuperar esse padrão de busca, padrão de busca.get, e vou ler a minha coleção de produtos, né, adicionando em outra coleção só os produtos que têm esse padrão no nome, e retornar esses produtos aqui dessa coleção, tá? Note que isso aqui é Java puro, isso aqui é uma coisa que vocês poderiam ter feito numa aplicação lá de outra disciplina, que não tem nada a ver com Spring Boot, certo? E aqui eu recupero o produto passando o ID. E nesse caso aqui, eu simplesmente passo para o estoque o ID e ele me retorna esse produto, certo? Isso aqui é o que é chamado aqui no controlador para que as operações sejam realizadas, ok? Acho que só faltam as exceções agora, né? Eu vou tentar... Oi, Diego, pode falar. No caso, professor, esses métodos que a senhora fez aí são considerando que o usuário vai passar tudo certo, né? A senhora não colocou tipos if para fazer se tem ou não o produto, principalmente nesse último que a senhora mostrou aí, que retorna o... Nesse aqui? No último método que a senhora fez. Esse aqui de recuperar o produto? Que retorna aqui no estoque e retornava um produto. Tá, esse aqui que vai de estoque retorna um produto. Vamos ver se está faltando. Essa questão de exceções é que eu queria conversar agora com vocês, certo? Só que é um negócio que demora. Eu acho que eu vou gravar um vídeo, talvez seja melhor. Eu vou falar aqui bem por cima, e aí, como semana que vem... Não, deixa. A gente semana que vem tem aula novamente. E aí eu falo. Vamos ver. Atualiza produto, não é isso que você está falando? Aí eu venho aqui no serviço. Aí eu vejo se o ID que ele passou, se existe um produto com esse ID. Isso aqui já é uma checagem, né? Porque se esse ID que ele passou, se não existe o produto, então eu já vou retornar que esse ID não existe, concorda? Aí aqui em atualiza o produto, eu vou receber esse item de atualização, né? Que tem qual é o atributo que vai ser atualizado e qual é o novo valor. E aí, note que eu estou fazendo aqui, ficou meio feiozinho, mas dá para vocês entenderem. Eu estou fazendo aqui, eu pego o atributo a ser modificado, eu vou ver. O atributo é nome. Se o atributo for nome, aí eu vou checar. Já existe um produto
com o novo nome que ele quer colocar, porque isso é uma regra de negócio, a gente tem que ficar consciente das regras de negócio. Eu não posso ter 2 produtos com o mesmo nome. Então, se já existe um produto com um novo nome que ele quer mudar, então eu não vou permitir, eu vou gerar novo valor inválido exception, já é uma checagem. Senão, eu vou setar o nome do produto. O atributo que ele quer modificar é quantidade. Aqui, para ficar mais bonitinho, a gente podia ter gerado um métodozinho aqui para cada case desse, certo? O produto o atributo é quantidade. Aí ele vai ver. Eu vou tentar transformar aquela string, porque isso veio no JSON, né? Tentar transformar no inteiro. Eu consigo transformar esse valor no inteiro? Porque precisa ser um inteiro. Aí eu não chequei aqui, ó, esse inteiro é maior ou igual a 0? Porque não faz sentido ter uma... Aliás, 0 faz, mas não faz sentido ter uma quantidade negativa. Então, aqui a gente já está vendo uma coisa que eu não chequei. Essa questão de lidar com os erros é muito importante e é muito trabalhosa, tá? Os exemplos que eu mostrar aqui, eu não vou ficar checando tudo. Eu vou checar algumas coisas para vocês verem como é que faz. Mas aí, cada um, quando for fazer, especialmente se for na vida real, né, digamos assim, na prática, se você estiver trabalhando numa empresa, você tem que ter consciência de que tudo tem que ser checado. Foi o Diego que falou, né? Então, eu estou checando algumas coisas, tá, Diego, aqui. Então, por exemplo, estou checando se é mesmo inteiro que foi passado. Porque se não é um inteiro, eu vou gerar essa exceção, novo valor inválido. Estou checando aqui, ó. Se a nova quantidade for menor ou igual a 0, novo valor inválido também, tá? E aí, essas exceções, elas estão associadas a certas informações que é importante que a gente passe para o cliente. Aí, chequei tudo, não lançou nenhuma exceção, significa que as informações que o cliente passou estão ok, vou setar a quantidade e pronto. Eu quero mudar o preço do produto, que eu defini que isso vai chamar o atributo valor unitário. Aí ele vai tentar, né, fazer um passing para double. Não deu certo, é porque não é um preço válido, né, eu preciso de um double. É menor do que 0? Menor do que 0 também não é um preço válido. Tudo isso vai lançar exceção. Novo valor inválido exception. Com as informações específicas do que ocorreu. Certo? Note que mesmo que seja a mesma exceção aqui, em cada uma eu estou mandando informações específicas, né? Aqui em cima era quantidade inválida, a quantidade do produto deve ser um número inteiro maior que 0. Aqui é preço inválido, o preço do produto deve ser um número real maior que 0, tá? Então, a gente tem que passar para o cliente informação suficiente para que ele consiga se recuperar, especialmente quando é um erro do cliente, como é o caso aqui, tá? Aí, se é uma descrição que eu quero alterar a descrição do produto, eu vou checar também, né, se isso aqui não está nulo, vazio, em branco, porque a descrição é obrigatória existir, tá? Se não tiver essa descrição com algum valor de fato, então eu vou retornar uma exceção do valor inválido, mas com as informações específicas. Se tiver tudo ok, eu seto, aqui já está com erro, né? Não é seto nome, é seto descrição, tá vendo? Bug. Pronto. E por fim, se o campo, né, que ele colocou aqui no item de atualização, se não for nenhum desses valores, porque foi isso que eu defini na documentação, então ele vai gerar uma outra seção, campo inválido exception, explicando, inclusive, quais são os campos permitidos, que nesse caso aqui é nome, quantidade, descrição e valor unitário, certo? Aí, só para a gente terminar, uma paciência aí, porque é uma coisa importante. O que é que eu quero que vocês façam essa semana? Que eu vou colocar esse código lá no GitHub, que vocês brinquem, que vocês releiam, que vocês, assim, brinquem com esse código para ir se familiarizando, certo? Só para a gente terminar, rapidinho, para não ficar tão atrasado. Aí, semana que vem, eu posso falar sobre isso novamente, tá? Eu não vou nem mostrar aqui, eu vou mostrar aqui nesse outro que está aqui em cima. Aquelas exceções que a gente tem, todas elas têm 2 campos, ó, um título e detalhes, certo?
E aí, quando a gente cria uma exceção daquela, a gente passa essas informações, ok? Aí a gente vai ter uma outra classe, aqui já tem a ver com Spring, que a gente chama que é um handler de exceções, certo? É uma classe que lida com exceções. E a gente marca ela com REST Controller. Aí o que é que acontece? O controlador, cadê? O controlador, note que no controlador é como se o mundo fosse todo perfeito, né? Não existe erro. Mas vocês concordam que esses métodos aqui podem lançar exceções, né? A gente viu eles agora, a gente viu que todos eles podem lançar exceções, né? Quando existem informações erradas passadas. E aí, quando essas exceções forem lançadas, o controlador aqui, a gente não precisa colocar nada, porque a gente tem esse REST Controller Advice, tá? Toda vez que uma exceção for lançada lá para o controlador, essa exceção vai ser meio que capturada aqui por essa classe, tá? E meio que tratada também. Nesse caso aqui, ela pega a exceção e gera um objeto que vai ser retornado, né, como um JSON lá para o cliente, com detalhes desse problema que aconteceu. E retorna uma resposta, ó, já identificando qual é o estado da HTTP e já inserindo no corpo esse problema que a gente criou aqui, tá? Então, a gente vai ter esses detalhes do problema. Isso faz parte de uma padronização. Na próxima aula eu falo mais sobre isso, para vocês entenderem. Mas o fato é que, por padrão, a gente precisa criar um JSON que retorna para o cliente informações específicas sobre aquele erro que aconteceu. Aí é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, nessa classe aqui de handler de exceções, a gente vai colocar aqui como é que a gente quer lidar com cada exceção que pode ser lançada para o controlador. Ó, cada exceção que a gente pode lançar, a gente vai tratar aqui. E a gente vai dizer qual é o status que a gente vai devolver. A gente vai criar um JSON, né? Um objeto que no final vai ser convertido para um JSON, para ser passado para o cliente, com detalhes daquele problema, e a gente vai indicar como é que deve ser a resposta de erro para o cliente quando aquela exceção específica acontecer, tá? Na aula que vem eu vou falar mais sobre isso. E o que eu quero é que vocês, para a aula que vem, que vocês peguem esse código lá no GitHub, certo? Que vocês